Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título No Batismo no Espírito Santo. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será o propósito do batismo no Espírito Santo. Em segundo lugar, vamos falar sobre evidência física do batismo no Espírito Santo. E em terceiro lugar, vamos falar sobre eu quero receber. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus a todos os santos, com o objetivo de edificar e aperfeiçoar a vida cristã da igreja, individual e coletivo, no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, através da concessão de um revestimento de poder para os filhos de Deus, manifestado pelos dons espirituais. Nesta lição, estudaremos sobre a definição do batismo no Espírito Santo, seu propósito, qual a evidência do batismo no Espírito Santo e como se preparar para receber esta grande dádiva do Senhor. Item número 1, o propósito do batismo no Espírito Santo. Vamos definir o que seja batismo no Espírito Santo. É um ato invisível e realizado somente por Jesus, sendo um presente de Deus dado a uma pessoa temente ao Senhor. Não como prêmio a um merecimento, mas a uma virtude do próprio Senhor em conceder esta bênção e não daquele que recebe. Sendo o batismo do Espírito Santo, em sua essência, um revestimento de poder, de modo a capacitar o crente em Jesus a ser uma intrépida testemunha de Cristo em todo o mundo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículos 44 ao 49, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 24, 44 ao 49. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos 6 a 8, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós
o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O propósito do batismo no Espírito Santo. Considerando que a experiência do batismo com o Espírito Santo não é um requisito para a salvação em Jesus, este batismo é uma necessidade indispensável para tornar um cristão mais eficaz em sua vida cristã piedosa e na realização da obra do Senhor. Algumas características do batismo no Espírito Santo. Em primeiro lugar, é uma experiência pessoal e bem definida, sendo que aquele que recebe fica plenamente consciente deste batismo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículos 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo vimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Portanto, aqui nós podemos perceber esta experiência pessoal, porque João Batista batizava o batismo de arrependimento, ou seja, o batismo nas águas, e o Senhor Jesus batiza no Espírito Santo. A segunda característica do batismo no Espírito Santo é que este batismo é uma promessa de Deus, universalmente, para todos os homens, de geração a geração, que venham a responder positivamente à chamada da salvação em Jesus, através do Evangelho de Cristo. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos de número 1 ao 8, diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, parecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua excelência, ou melhor, pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Portanto,
é uma promessa de Deus universal para todos os homens. E isso é ratificado no livro de Atos, ainda capítulo 2, versículos 37 a 43. Aqui a promessa para os discípulos, aqui a promessa para todos os homens de geração a geração. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 2, versículos 37 ao 43. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Como terceira característica do batismo no Espírito Santo, nós temos que ele deve ser pedido e buscado. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 11, versículos 9 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 11, 9 ao 13. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Na primeira carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, no capítulo de número 14, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 1 ao 4. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Portanto, aí está a questão dos dons espirituais, onde o falar em língua é um dos dons e evidência do batismo no Espírito Santo. Portanto, o batismo no Espírito Santo deve ser pedido e buscado. Item número 2 da lição, evidência física do batismo no Espírito Santo. Conforme podemos contemplar na Santa Bíblia, o batismo no Espírito Santo tem como evidência inicial o falar em línguas estranhas, não existindo qualquer outro sinal material manifestado nos registros bíblicos deste acontecimento, que indique que alguém tenha sido batizado no Espírito Santo, a não ser o falar em línguas, isto como uma evidência inicial. Em 3 importantes acontecimentos registrados no livro de Atos,
nós podemos confirmar o falar em línguas estranhas como evidência do batismo no Espírito Santo, a saber, primeiro acontecimento, no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, festa consagrada às primícias das colheitas, os discípulos estavam reunidos quando de repente um som que veio do céu, como um vento impetuoso, encheu o ambiente onde eles estavam e viram como línguas de fogo repartidas sobre eles e foram cheios do Espírito Santo e começaram então a falar em línguas estranhas. No livro de Atos, capítulo de número 2, versículos de número 1 ao 4, retrata exatamente este batismo. Atos, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e aparecendo distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O segundo acontecimento, cuja evidência do batismo no Espírito Santo foi o de falar em línguas estranhas, foi na casa de Cornélio. Pedro, fazendo um discurso na casa de Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre os seus ouvintes e todos foram batizados no Espírito Santo e falaram então línguas estranhas. Atos, capítulo de número 10, versículos 30 ao 48, diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 10, versículos 30 ao 38. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos seus filhos, aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunho
de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Portanto, aqui temos mais uma situação da evidência do batismo do Espírito Santo, do falar em línguas. No versículo 46 diz: pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Um terceiro acontecimento em que o batismo no Espírito Santo tem como evidência inicial o falar em línguas estranhas foi em Éfeso, na cidade de Éfeso, enquanto o apóstolo Paulo falava sobre o batismo, 12 pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo e falaram em línguas. Nós já lemos esta porção bíblica, que foi no livro de Atos, capítulo 19, versículos 1 a 8, quando falamos sobre a característica, que é uma experiência pessoal. Então, lá, naquele episódio em que Paulo estava a ensinar na cidade de Éfeso, as pessoas, 12 varões, foram batizados, e a evidência desse batismo no Espírito Santo foi o falar em línguas. Vamos agora para o item 3 da lição, que fala sobre eu quero receber. Muitos estudiosos da Bíblia Sagrada, por entenderem que é prerrogativa do Senhor Jesus a vontade e decisão de batizar uma pessoa no Espírito Santo, rejeitam qualquer ação de ensino para se receber o Espírito Santo quanto ao batismo. Porém, felizmente, as Escrituras nos ensina o que devemos fazer para estar na condição, isto é, não ter o merecimento ou a prerrogativa de ter o Espírito Santo, mas na condição para receber, se assim for a vontade do Senhor. Ou seja, está na condição de ser batizado no Espírito Santo pelo Senhor Jesus. Então, primeiro, nós temos que estar com total arrependimento dos nossos pecados. Sabemos que para uma pessoa obter a salvação, tem que imperativamente se arrepender de seus pecados, sendo este requisito também indispensável para receber o batismo no Espírito Santo. E Atos capítulo 2, versículo 38 diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O segundo fator para se estar na condição de ser batizado no Espírito Santo é a proclamação da palavra. A salvação em Cristo Jesus vem pelo ouvir a palavra, que acende instantaneamente a fé. E, indispensavelmente, a fé é um pré-requisito para que alguém seja batizado no Espírito Santo. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Terceiro fator para estar em condição de ser batizado no Espírito Santo: obediência a Deus. O servo que é obediente ao Senhor passa a conhecer a Deus com muito mais confiança e assim recebe o Espírito Santo para presidir a sua vida. Atos capítulo de número 5,
versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Quarto fator para estar em condição de ser batizado no Espírito Santo é adoração a Deus. Se adorarmos o Senhor em espírito e em verdade, criamos um ambiente ideal para o batismo no Espírito Santo. João, capítulo de número 16. João, capítulo de número 16, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. João 16, 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele me glorificará, Jesus está se referindo ao Espírito da verdade. Porque se nós, ou seja, o Espírito Santo, porque se nós começarmos a ler do versículo 12, diz assim: tenta ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Portanto, o Espírito Santo, ele é atraído pela nossa adoração. E como último fator, para estar em condição de ser batizado no Espírito Santo, nós temos que orar e buscar o Espírito Santo. Inclusive já fizemos essa leitura em Lucas capítulo 11, versículos 9 ao 13. Então devemos orar e esperar com paciência, de forma persistente e perseverante, o batismo no Espírito Santo. Concluindo a nossa aula de hoje, o batismo no Espírito Santo se traduz numa grande experiência com Deus para desenvolver e aperfeiçoar a sua obra, não dependendo este ato de merecimento próprio, métodos, posição eclesiástica, de local ou de tempo, mas tão somente de um coração voltado para amar de verdade o Senhor de forma incondicional. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.